Qual é o nosso propósito na Terra? Qual o sentido da vida? Para que eu nasci? Para que eu fui criado? Quantos aqui alguma vez na vida já se perguntaram isso? É natural as pessoas questionarem esse tipo de coisa, porque o ser humano é inteligente. Deus colocou uma inteligência no homem. E isso faz com que ele pergunte, com que ele questione as suas origens e o porquê de existir, o sentido da vida, o propósito das coisas. E eu vi muitas pessoas fazendo essas perguntas e até morrer sem descobrir as respostas. Mas por quê? Porque algumas pessoas, ou melhor, muitas pessoas, não descobrem as respostas dessas perguntas, porque elas procuram em lugares errados. Procuram coisas, procuram riquezas, procuram pessoas. Amados, antes de eu falar com as minhas palavras a resposta dessas perguntas, melhor que eu seria o próprio Deus falando. Aqueles que podem, abrem Isaías 43, versículo 7. Aqueles podem me acompanhar. Todo que é chamado pelo meu nome, a quem criei, para a minha glória, a quem formei e fiz. No mesmo capítulo, no versículo 21, ao povo que formei, para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Amados, esse é o propósito da vida. Fomos criados para render louvor e glorificar o nosso Deus. Esse é o propósito que todo ser humano tem em comum. Alguns descobrem, outros não. E aqueles que não sabem o propósito, cabe a nós ir no mundo e ensinar e mostrar. Já vi muitas pessoas falar: a vida não faz sentido para mim, ou a minha vida não tem sentido sem isso, ou sem aquilo, ou sem fulano, ou sem ciclano. Amados, não existe vida sem sentido ou vida sem propósito. O que existe é vida sem Deus. Toda vez agora aprendemos aqui hoje que você ouvir alguma pessoa se lamentar, dizer que a vida não faz sentido, que está desesperado a ponto de querer até tirar sua própria vida, aí agora você tem a missão de falar para ela que toda vida tem sim propósito, basta ela querer descobrir. E onde vai descobrir? É aqui, no altar, prostrado na presença de Deus. Ele é que nos criou, e a Ele é quem devemos buscar para descobrir perguntas dessas respostas, amém? E ali, o que chama isso? O que podemos chamar disso quando buscamos a Deus para descobrir nosso propósito? Aí é o tema da palavra: a adoração. Na medida que buscamos o Senhor em adoração, Ele vai revelando os planos dele para você. Muita gente se frustra porque tenta descobrir seus planos sozinho. Aí não acerta, porque não tem o louvor direcionado a Deus, se frustra, aí fala: Deus não é comigo. Mas a pessoa nunca foi com Deus.
E com essa frustração, aí fala que a vida não faz sentido, que a vida não tem propósito, que a vida é simplesmente nascer, crescer, viver e morrer. Mas não. Todo ser humano tem um propósito. Cabe todos querer entender e buscar a resposta que está no nosso Criador, Senhor Jesus. Amém? Tudo que Deus criou é para a glória dele. Tudo que Deus criou é para glorificar a Deus. Todas as coisas são feitas para glorificar ao Senhor. E isso inclui a nossa. Aí, talvez o irmão pode perguntar: tudo mesmo? Sim. Tudo que Deus criou foi feito, sim, para glorificar o nome dele. Quer algum exemplo? A onda do mar, quando se quebra na praia, ela está glorificando ao Senhor. O vento que sopra uma árvore, a folha que cai de uma árvore, também está glorificando ao Senhor. Porque foi para isso que nasceu, foi para isso que foi criado. O peixe, quando nada, está glorificando ao Senhor. O pássaro, quando voa, está glorificando ao Senhor. Porque foi para isso no qual foi criado. O sol, a chuva, tudo isso está glorificando o Senhor quando faz aquilo para o qual foi criado. Mas e nós? Será que temos feito aquilo para o qual fomos criados? Todas essas coisas glorificam ao Senhor simplesmente pelo fato de existir. Deus é totalmente seguro da sua grandeza, da sua majestade, do teu poder. Somos nós que muitas vezes esquecemos disso. De todas as coisas que existem, de todas as coisas que Deus fez, apenas duas são falhas em glorificar a Deus. Quantos aqui querem saber? Amém. Apenas duas coisas são falhas em glorificar ao Senhor. Primeira coisa, são os anjos caídos. Por um motivo muito óbvio, né? Não preciso nem falar a respeito disso. Eles mesmos se revelaram no céu e negaram a glorificar a Deus. São falhos. São falhos e assumidos. Não glorificam o Senhor. Negam glorificar o Senhor. A segunda coisa, se preparem, talvez vocês podem ficar espantados. A segunda coisa, no qual Deus criou, que também é falho em glorificar ao Senhor, somos nós. Somos nós, os homens. A palavra falou: o povo que formei para mim mesmo a fim de que proclamasse meu louvor. Mas muitos de nós não estamos com o espírito de adoração e louvor. E eu creio que nessa igreja não existe essa pessoa, amém? Quando eu digo muitos de nós, eu quero dizer muitos dos homens. E há uma diferença: os anjos caídos e nós, os homens. Porque para nós ainda há oportunidades de louvar e adorar a nosso Deus. Amém! Glória a Deus, que devemos corrigir, que devemos permitir a correção do nosso Deus, as nossas falhas, amém? E cumprimos o propósito no qual fomos criados. E como eu disse, na medida que cumprimos, na medida que buscamos o Senhor em louvor e adoração, Ele revela o propósito e o plano que Ele tem para mim e para você. Devemos adorar o Senhor pelo que Ele é. Porque ainda assim mesmo você sabendo que o seu propósito, no qual você foi criado, é adorar a Deus, você ainda pode perguntar: mas por que adorar ao Senhor? Simplesmente pelo que Ele é, não pelo que Ele faz, ou o que Ele pode fazer. Isso me faz lembrar da história dos Reis Magos. Quem conhece a história dos Reis Magos?
renunciaram o palácio, moradia, riqueza, saíram de longe para ter um momento com Jesus. O nascimento de Jesus. Quando souberam que Jesus havia nascido, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores estavam em uma manjedoura, assim que eles souberam, eles renunciaram tudo que tinham para ter um momento com Ele. Isso é ou não é uma atitude da adoradora? E quando chegaram lá, ainda deram presente. Presentearam Jesus. Aí eu pergunto, o que Jesus Cristo tinha feito para eles naquele momento? Ele ainda era apenas um bebê, tinha apenas nascido, não tinha feito nada, não tinha operado nenhum milagre. Mas sabe por que os homens, os 3 reis magos, saíram da onde estavam, renunciando tudo que tinha, 6 meses terminando para estar no momento com ele? Porque ainda que Jesus Cristo não tinha feito nenhum milagre para a vida deles, eles sabiam quem ele era. Eles sabiam quem era o Senhor. É simplesmente assim. Devemos adorar o Senhor pelo que Ele é, primeiramente. Ser gratos, sim, pelo que Ele faz. Mas adorar, principalmente, pelo que Ele é. Esse é o espírito real de um adorador. E agora vamos entrar na palavra, realmente. Êxodo, capítulo 33, versículo 7 até o 11. Amém? Posso ler com vocês? Posso acompanhar? Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda, fora do acampamento. Versículo 8. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Versículo 9. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. No 10. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé. Todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. Adoração. Todos prestavam adoração. Versículo 11. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Nun, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Em palavras simples, o que se passava nesse versículo, nesse momento histórico? Quando Deus passou a usar Moisés para livrar o seu povo do Egito, eles passaram a peregrinar, a andar pelo deserto. E foi nessa caminhada que o povo começou a aprender a adorar a Deus, a cultuar a Deus. Foi nessa caminhada que ele aprendeu essas coisas. E o interessante, o que me fascina essa palavra, é que nós podemos perceber que não havia tabernáculo. Neste momento da história, ainda não havia o tabernáculo. Deus ainda não tinha mostrado para Moisés o modelo do tabernáculo, do templo, para ele ser mostrado. E o povo, o que o povo fazia? Já adorava o Senhor. Sabe o que se dizia, que para se construir um ambiente de adoração, basta 2 coisas. Olha para o seu irmão e fala assim: você e a presença de Deus. São essas 2 coisas. Amém? Aplauda os Deus com essa palavra. Amém?
de Deus já estava lá. Mesmo que ele não havia um tabernáculo, um lugar de adoração ou uma igreja, o povo adorava o Senhor, porque Deus já estava com eles. Eles podiam ver a manifestação de Deus, do seu poder, dos seus milagres. O que impedia eles de adorar a Deus? Nada. Se Deus estava lá, bastava a eles buscar ao Senhor. Mas é uma pergunta: mas por que muitas pessoas vêm à igreja e não sentem a presença de Deus? Porque está aqui, mas talvez não está com o espírito contrito e o coração quebrantado. A o Senhor fala que Ele não rejeita o espírito contrito e o coração quebrantado. Se há alguém que entra na igreja e não sente a presença de Deus, o problema, eu tenho certeza, não está em Deus. Agora eu quero falar para vocês algumas das características de adoração que podemos ver nesses versículos. Volta para o versículo 7, por favor. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor, ia à tenda fora do acampamento. Na minha tradução, ainda fala que Moisés, ele montava sua tenda longe do povo, longe das demais tendas. E quem quisesse buscar o Senhor, que fosse até lá. O que isso nos ensina? Que o Senhor, Ele quer ter um relacionamento íntimo e particular com cada um de nós. Moisés ia ter lá para ficar sozinho com Deus, para não ter nenhum tipo de interferência ou impedimento do homem, mas para ele estar em total comunhão com o Senhor. Por isso Jesus nos ensinou a entrar nesses quartos e buscar a Deus. Precisamos desse momento a sós com Deus. E aproveito para falar que uma oportunidade que o Ministério Sábio nessa Terra dá, se chama revisão de vidas, amém? Isso é uma excelente oportunidade para estar ainda só com Deus. Deus quer essa oportunidade com você. E você, será que quer essa oportunidade com Deus? De estar sozinho com Ele, longe de tudo? Todos querem? Amém! Então fique à vontade, amém? Sempre que sentir vontade e puder encontrar um lugar para ficar sozinho, busque a presença de Deus, que não existe distância. Ainda que você seja no mais profundo abismo, se você clamar o nome dele, ele vai te ouvir e vai ter o seu clamor. Glória a Deus. Eu posso falar por experiência própria, talvez eu creio que seja uma grande verdade, que depois de convertido, todo cristão, depois de convertido, batizado, as maiores experiências que ele tem com Deus são os momentos que ele está sozinho em oração com Deus. Os eventos são importantes, as celebrações, as festas, os eventos, sim, são importantes porque nós somos revestidos de força, de poder, de fogo e do Espírito Santo. Mas quando você buscar Deus de todo o coração, no momento a sós, estes momentos são incomparáveis. Você tem que buscar até Ele falar com você, Ele vai falar. Ele vai falar em nome de Jesus. Esse é uma das características, é intimidade com Deus. Experimente estar sós com o Senhor e receba a plenitude da presença dele, amém? A segunda característica é concordância. E para isso, versículo 8, por favor. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé, à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Eu imagino a cena, Moisés saindo do meio do povo,
E todo mundo assim, ó, olhando, observando pelas prévias, assim, vendo Moisés indo até lá, observando. Esse povo gerava expectativa no coração, sabe por quê? Porque eles estavam em concordância com Moisés. Eles esperavam que alguma coisa ia acontecer, que Deus ia se manifestar através de Moisés. E eles enchiam o coração de expectativa. E quando Jesus nos ensinou que devemos concordar com as promessas de Deus, amém? E a palavra fala aqui onde tem 2 ou 3 reunidos, em meu nome, ali estarei, certo? Mas uma coisa que acontece muitas vezes na igreja, o servo, ou o profeta, ou o ministro, que se posiciona aqui, todo o povo se levantava e ficava em pé e à entrada de suas tendas, observando. Muitas vezes nas igrejas não acontece isso. O ministro se posiciona aqui e a igreja, com alguns cristãos, não gera a expectativa de que vai acontecer alguma coisa. Se distrai, ficam dispersos com pouca coisa. Olha para um lado, conversa. Olha para o outro, conversa. Olha para trás, olha para o celular. 1000 razões encontram. Só não consegue se concentrar. E gera expectativa para quem está aqui, falando alguma coisa de Deus. Existem, sim, muitos cristãos assim. Muitos cristãos assim. Mas o que me alegra é que a palavra também diz que a palavra de Deus nunca será em vão. Nunca será em vão. Amém. Nunca. Então Deus manda te dar um conselho. Deus manda. Amados, é uma mensagem de conscientização, amém? Deus manda entregar um conselho para a igreja. Se tiver que olhar para algum irmão na igreja, olhe para aquele que está na presença de Deus. Glória a Deus! Porque aquele que está na presença de Deus, ele mesmo reflete a glória do Senhor. Glória a Deus. E Deus jamais vai usar o seu servo para confundir o seu outro filho. Se for para ver, olhe para aquele que adora a Deus. Olhe para aquele que está totalmente ligado ao Senhor, amém? Deus quer que você aproveite as oportunidades de adorar como igreja. No começo eu falei de intimidade. Intimidade é você estar sozinho, buscar um lugar para estar sós com Deus. Ele quer esse momento com você. Mas Ele também quer que você aproveite a oportunidade de adorar ao Senhor como igreja. Isso aqui hoje é ou não é uma oportunidade? Amém. Culto de milagres é ou não é oportunidade? Amém. Conexão é ou não é oportunidade? E a igreja é ou não é oportunidade? Então aproveite as oportunidades de adorar ao Senhor como igreja em nome de Jesus. Amém. Seja adoradores na casa de Deus. Seja adoradores na casa do Senhor. Tudo o que Ele quer é que você venha aproveitar essas oportunidades e que você não venha se distrair para que Ele deixe de entregar o que tem preparado em suas mãos para você. A segunda característica, versículo 9, se chama o encontro. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Deus é sim maravilhoso. Deus, eu aprendi com esse versículo e compartilho com a igreja, que é Deus que determina o tempo da sua oração. A
Aqui diz, a nuvem de nuvem descia e ficava na entrada da tenda. O que isso quer dizer? Era como se Deus não quisesse que Moisés saísse da sua presença sem o seu consentimento. Moisés entrava e Deus ficava à porta da tenda. Como é que Moisés saía? Com Deus fechando a única entrada e saída. Mas muitos eles se esforçam para sair da presença de Deus. Muitos ainda buscam motivos para sair da presença de Deus. Mas Deus, assim como foi com Moisés, Ele também é com a gente. Ele se posiciona de um modo para que você não venha sair. Mas Ele também deu livre-arbítrio. Se o seu coração desejar, o que Deus vai fazer? Amados, devemos orar todos os dias. Pedir a Deus, Senhor, entra na minha vida, Senhor. Eu quero estar na sua presença sem pressa de sair. Eu quero aproveitar cada momento, cada oportunidade na sua casa. Porque existe uma diferença entre visitação e permanência. Muito se fala nas igrejas sobre visitação, sobre o toque de Deus, sobre o mover de Deus, sobre visitação do Espírito Santo. Mas o que Deus quer mesmo não é apenas visitar. Ele quer permanecer na sua vida. E existe um diferencial para que isso venha ocorrer. Você precisa dar motivos para que Ele venha querer isso. Da mesma forma que você pode sentir a presença de Deus aqui, você pode sentir em qualquer lugar. Basta você dar motivos para que Ele venha habitar no seu coração e não queira mais sair. E não queira mais sair. No próximo versículo, quando o povo via a coluna de nuvem parada na entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. Aqui fala de duas tendas. A que Moisés fazia, no qual a entrada, e a entrada de cada um daquele povo. A de Moisés é o lugar de adoração, seria a nossa igreja. E a segunda tenda é a moradia, ou seja, as nossas casas, ou até mesmo o nosso coração. O Deus que vemos no templo também deve ser visto em casa, porque somos templo e morada do Espírito. Amém? Amém. A última característica se chama face a face. Versículo 11. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Nun, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Aqui nos ensina o propósito do adorador, a prioridade do adorador. Moisés, antes de falar com o povo, antes de buscar a face do povo, ele buscava primeiro a face de Deus. E por isso o Senhor falava com ele como quem fala com o seu amigo. Isso mostra, ou nos ensina, que quando queremos vir para a igreja, queremos sair das nossas casas, com um propósito primeiramente exclusivo de buscar a face de Deus em primeiro lugar. Depois Moisés voltava ao acampamento, e aí sim ele falava com o povo. A comunhão com a igreja é importante, sim, mas antes disso, queira buscar primeiro a face de Deus. Amém, Deus. A face do Senhor, porque aí você vai ser revestido, e quando sair, e quando voltar falar com seus irmãos, você será bênção na vida deles. Aleluia. Aleluia. Essa deve ser a prioridade. Né? Não pensar em ir para a igreja primeiro para encontrar um amigo ou alguém, mas primeiro encontrar a Deus. Amém? São essas as características
E algo interessante nesse versículo fala a respeito de Josué, filho de Nun, que lhe servia como auxiliar. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Nun, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Isso quer dizer que Josué continuava orando. Josué, aqui, era um intercessor do seu líder. Quantos aqui são intercessores do seu líder? Quando o seu líder se posiciona para ter uma intimidade com Deus, ele ora pela sua vida. Mas há momentos que Deus vai remanejar a vida dele para alguma missão. Aí cabe a você orar pela vida dele. Essa é a função de um discípulo. Orar pela vida do líder, para que a oração não venha a cessar. E enquanto o líder está abençoando, está usando, usufruindo do poder que recebeu de Deus, ele precisa ainda assim de oração. Quantos aqui oraram pelo líder de trabalho? Isso aconteceu. Enquanto nossos missionários estavam numa missão, estávamos orando como Josué, filho de Nun. Amém? Amém. Amados, o tempo é corrido, não posso falar mais, infelizmente. Vou encerrar a palavra aqui. Todos aqui recebem de coração a palavra. Você tem que ficar de pé em nome de Jesus. Receba a parte de Deus a palavra em nome de Jesus. Amém? Vou chamar aqui o nosso missionário para encerrar. Graças a Deus. Quantos receberam essa palavra poderosa aí? Amém. Fala assim: no meu coração, está gravada a palavra de Deus. E nada, e ninguém dessa terra vai tirar a intimidade, o relacionamento com Deus. Quantos daqui estão dispostos a avançar cada vez mais na sua vida? Fala assim: eu recebo essa palavra. Eu recebo essa palavra. Eu recebo essa palavra. Agora para o inferno ouvir: eu recebo essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Faça uma festa para ele em nome de Jesus. Graças a Deus. Feche seus olhos. Coloque a mão sobre o seu coração. E em cima dessa palavra agora, você vai depositar o seu coração no altar de Deus. Em cima dessa palavra, você vai entregar